Olá, eu sou o Nelson e esse é o Dicas do Teacher. Já deixa o seu like e ativa as notificações para próximos vídeos. No bate-papo de hoje, para a gente trocar um pouco mais de experiências, eu convidei a minha amiga pessoal e colega de profissão, Ana Carolina, dona da página Expliquei, lá no Instagram, onde ela dá várias dicas de português para estrangeiro e de inglês para brasileiros. Bem-vinda, Carol! Obrigada, Nelson. Então, né, como vocês viram, eu sou a Ana Carolina e tenho essa página lá no Instagram, o Explique Por quê? Porque eu sou professora de inglês e de português para refugiados. E hoje eu vim aqui bater um papo com o Nelson, né, sobre as primeiras barreiras aí de você aprender o inglês, como é que a gente pode resolver isso. Isso, nosso tema de hoje é bem para a gente trocar experiências como alunos, tá ok? Para que os alunos, para quem está aprendendo inglês agora, para quem está começando a estudar inglês, possa se identificar com as nossas histórias e entender que esses obstáculos eles podem ser superados sim. Ok? Carol, me fala um pouquinho dos teus primeiros anos de estudos de inglês. Como é que foi no começo e quais foram as primeiras dificuldades que tu tiveste no início? Então, Nelson, eu lembro que quando eu saí, né, para finalmente iniciar um curso, eu fiquei muito feliz, porque lá naquele curso eles deram a possibilidade de já falar, e eu achava aquilo incrível, porque saía daquela questão do verbo to be, né, o famoso lá da escola que a gente passa o ensino médio fundamental inteiro vendo. E aí eu achei bem legal, me empolguei nesse sentido. Porém, eu vi que não era bem assim, para sair falando logo, né, eu precisava falar. Olha que incrível, né? Parece que não, mas é. E aí a professora sempre vinha, pedia, falava e tudo mais. Consegui escapar de falar do primeiro e do segundo nível, mas no terceiro não teve como. A professora sempre pedia para que a gente falasse, e aquilo me surgia, me dava um medo, Nelson. Mas como eu consegui quebrar isso foi simplesmente de associando a coisas que eu gosto, que no caso é a música. Então, como eu queria entender, afinal de contas, eu comecei a fazer inglês por causa disso, para entender o que tinha na música, né, nas músicas internacionais que eu gostava e nas entrevistas que esses cantores davam. E aí eu comecei a associar, digo, não, eu preciso entender o que o Steven Tyler fala, eu preciso entender o que, que esse pessoal está falando. E aí foi isso que me motivou. Então eu comecei a quebrar esse gelo de, não, tá, se para entender eu tenho que falar, então vamos embora, eu também tenho que falar, fazer a minha parte. Então é associar, eu acho que a primeira coisa aí foi que eu fiz para driblar isso daí, foi associar a coisas que eu gosto, que uma delas é a música, com certeza. Nós temos algo muito em comum, que é justamente isso, né? Eu também procurava coisas que me motivava, procurava coisas como música, filmes e séries. Então, eu acho que essa já fica uma dica para quem está assistindo o nosso vídeo, para você se manter motivado a estudar um novo idioma, no nosso caso é o inglês, para você se manter motivado, basta você associar esse idioma a coisas que você gosta. Pode ser qualquer coisa que você gosta, que você goste de assistir ou que você goste de acompanhar, né? Agora, Carol, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre fui bem extrovertido e eu adorava ir para o curso de inglês, porque eu tinha os meus amigos do curso de inglês e a gente conversava e a gente falava. Então, eu sempre fui muito extrovertido. Em relação a essa questão de ter que se apresentar em público, ter que falar com outras pessoas, nunca foi uma questão para mim. Mas me conta, na tua experiência, tu achas que para ti isso foi uma questão? Isso foi algo que era significativo? Foi um obstáculo para ti? Você ter que ser mais extrovertido ali naquele momento? Sim, logo, como eu te falei, então, nos dois primeiros níveis, isso foi horrível para mim, porque eu via que as pessoas iam, falavam, né? Provavelmente eu tinha colegas como tu ali que não tinham problema algum, não estavam nem aí se errava, se acertava, estava tudo certo. Porque normalmente as pessoas extrovertidas, elas já têm essa ideia de, eu tô aqui, eu vou me lançar.
né? Se eu tô aqui, eu tô para aprender. Então, vou falar errado, vou falar certo, tá tudo certo. E eu não tinha muito esse pensamento, né? Então, eu sempre queria chegar e falar, colocar direitinho, mas eu não conseguia me expressar. Então, isso sim foi um problema, que hoje em dia é o que eu tento falar para os meus alunos. O momento de errar é dentro da sala de aula, ou dentro ali no seu curso, se você faz online também, pode ser. É o momento de você se expressar. Então, tente cantar com seu professor. Tente fazer sonoridade, sabe? Dá movimento para sua fala. Então, eu acho que você, quando é extrovertido ou introvertido, você consegue quebrar isso de alguma forma se lançando, tentando. A questão do inglês, não só do inglês, mas de muitos idiomas e de tudo que você aprende, é se lançar, é tirar, é quebrar aos poucos, dentro do que você pode, esse limite de que, não, eu não vou fazer aqui, porque se eu errar, vai cair o mundo. Não, não vai. Você vai estar se aprimorando no seu conhecimento. Ótimo! Fica aí a dica da Carol, né, para quem está assistindo a esse vídeo, que a gente de fato tem que se lançar. Eu acho que como tudo na vida, né, Carol? Tudo na Isso. vida a gente precisa arriscar e a gente aprende com os nossos erros. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e as minhas dificuldades no início. No começo, eu nunca tive esse problema de ser introvertido, sempre fui muito extrovertido, porém, o meu maior problema era o julgamento. Eu me julgava demais, eu tinha medo de falar errado, né? A gente sabe que existem situações até hoje que a gente se sente nervoso, como uma entrevista de emprego ou uma apresentação de trabalho, que na nossa língua materna a gente já fica nervoso, né? Mas eu me julgava muito no início e eu acredito que com a maturidade e quando a gente define bem os nossos focos, né, com o tempo a gente vai perdendo um pouquinho dessas travas e vai superando um pouco desses obstáculos, assim como você ser um pouco mais introvertido ou de você se julgar demais. Tu passaste pela mesma situação também, Carol? Tu te julgavas muito no início em querer acertar e não se permitir errar? Sim, eu acho que essa é uma questão que todos nós, né, enquanto alunos, passamos, né, não só no inglês, mas em qualquer outra coisa que você vai aprender, qualquer outro idioma. Então, é muito essa questão do nosso ego, né, de não vou falar errado, ou então melhor não falar do que falar errado. Não. Você tem que tentar se expressar realmente, né? Eu acho que a tentativa é a chave da questão, é você sempre tentar. E se você fizer isso, principalmente dentro da sua sala de aula ou com o seu professor, melhor ainda, né? Porque você vai se sentir mais preparado justamente nessas questões, tipo, entrevista de emprego, de repente para ajudar alguém de fora, né, para entrar em contato, para ter o seu primeiro contato. Não pensem vocês que nós, professores de inglês, quando nós vamos ter o nosso primeiro contato lá fora, é puxado também, sabe? Não é super confortável. Afinal de contas, você está em outro país, né? Serão feitas perguntas que você não espera, então não é confortável em nenhuma situação, mas é bom que você tente ficar preparado para isso, para que esse desconforto diminua na hora do momento, né? Na hora do vamos ver. Perfeito, eu acho que muito das pessoas que vão assistir esse vídeo, elas vão se identificar com as situações pelo qual a gente passou, e eu adorei as dicas que tu deste, Carol. Muito obrigado. Então, se você se identifica com as mesmas situações que a nossa, ou se você tem situações diferentes para compartilhar com a gente, eu vou ficar super feliz de responder aos comentários de todo mundo, mostrar para Carol também. Carol vai acompanhar os Sim, comentários da galera. E eu agradeço muito, Carol, pela tua participação, pelo teu apoio. Eu espero que vocês deem um like nesse vídeo, assinem o canal e as notificações para receberem as dicas do Teacher e sigam a Carol lá na página dela do Instagram para poder ter as dicas dela também no Expliquei. Muito obrigado, Carol. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de mais bate-papo como esse. com certeza. Obrigada.